What ways the person sitting next to you changed you for good? Se você viu a aparência da Ariana Grande recentemente, você com certeza deve estar se perguntando o que está acontecendo com ela, já que de um tempo pra cá, a cantora tem agido de uma forma um tanto quanto diferente. A maneira que ela está se comportando e até mesmo a sua aparência foram assuntos que recentemente chamaram a atenção do público. Mas calma, para saber o que está acontecendo agora e para entender melhor toda essa transformação, a gente vai dar uma rápida passada sobre algumas eras e algumas fases da sua carreira. E eu já adianto para vocês, a era Wicked é a mais sombria de todas. Durante 2010 a 2013, a Ariana vivia sua fase mais personagem de todas, se assim podemos dizer. Porque antes de ser vista como a cantora que nós conhecemos hoje em dia, ela já era conhecida como Cat Valentine, a garota do cabelo vermelho e personalidade fofa que marcou os seriados Victorious, ou em português Brilhante Vitória, e Sam e Cat. Mas no entanto, o mais curioso dessa época é que a Ariana praticamente desaparecia atrás da personagem, e a imagem dela era 100% construída pela Nickelodeon, desde o visual adolescente e até mesmo o tom de voz infantilizado. Daí você pode me dizer, mas isso tudo era apenas a personagem, não era ela de verdade. E de certa forma isso é até que verdade, já que nessa época a Nickelodeon controlava toda a aparência e até a personalidade da Ariana. Tudo isso no intuito de manter a personagem Cat Valentine viva. Ou seja, em outras palavras, a Nickelodeon queria que o público enxergasse a Ariana como Cat, já que quanto mais o público associava a imagem dela com a personagem, era muito mais fácil divulgar séries, vender produtos e, consequentemente, mantendo assim o interesse no universo da Nickelodeon. Essa fase durou até mais ou menos 2013, e quando a Nickelodeon ficou para trás, a Ariana finalmente teve liberdade para construir a sua própria identidade, e assim ela começou a mostrar quem realmente ela era. Agora, já sem a obrigação de manter um personagem durante 2013 a 2015 com o fim da fase Nickelodeon, a Ariana finalmente pôde se apresentar como ela mesma, deixando para trás toda aquela coisa de personagem infantil. E a primeira mudança veio no visual, com ela abandonando o cabelo vermelho e adotando o rabo de cavalo, que alguns anos depois viraria uma marca registrada da sua carreira. Foi também nessa época que surgiram seus primeiros grandes hits, como The Way, Baby I e Problem. Músicas que finalmente apresentavam a Ariana como uma popstar em ascensão, e não apenas como uma atriz que a gente já conhecia. E como já dito antes, essa fase marcou a construção da assinatura dela, um estilo que misturava fofura e sensualidade leve, algo que ainda estava se formando, mas que já mostrava para onde a Ariana queria ir. Era como se ela estivesse dizendo, essa sou eu agora. Em 2016, tudo finalmente parecia estar dando certo para Ariana Grande. Depois de 2 álbuns de sucesso, ela havia encontrado a sua identidade artística, e Dangerous Woman marcava o momento em que a Ariana deixava de ser apenas uma nova promessa do pop para se tornar uma das maiores artistas da nova geração. E aí, em 2017, ela levava esse sucesso para os palcos com a Dangerous Woman Tour. A Ariana viveu seu auge na carreira até aquele momento, com shows lotados e agora já completamente consolidada no mundo pop. Até que em 22 de maio de 2017, no show de Manchester, um atentado terrorista provocou a morte de pelo menos 19 pessoas depois de um show da cantora americana Ariana Grande. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque realizado por um homem-bomba. Naquele dia, em Manchester, o show já tinha acabado e os fãs estavam saindo da arena, até que às 10h33 da noite, uma explosão atingiu o saguão de saída. Num primeiro momento, ninguém entendia o que estava acontecendo. Muita gente achou que era apenas um barulho técnico, um estouro de equipamento. Mas rapidamente ficou claro que aquilo ali era algo muito mais sério. Mas o que muita gente ainda não sabia naquele momento
é que aquela explosão tinha sido causada por um ataque terrorista. Um único homem que passou dias planejando um atentado. Ele estudou o local, esperou até o final do show e escolheu exatamente o momento em que o público estaria saindo da arena para causar o maior impacto possível. Ele não tinha nenhum objetivo pessoal contra a Ariana ou seus fãs. O que ele realmente buscava era o impacto emocional, algo que chocasse e que repercutisse no mundo inteiro. A explosão infelizmente deixou 22 pessoas mortas e mais de 800 feridas. E em poucos minutos, o que era para ser uma noite de alegria se transformou em uma das maiores tragédias já vistas em um show. A Ariana ficou completamente devastada e por um momento, tudo aquilo que estava perfeito desabou. Pouco tempo depois, a Ariana tomou uma decisão que mostrou ao mundo toda a sua força. Ela criou o One Love Manchester, um show beneficente que reuniu artistas, fãs e homenagens às vítimas. E foi ali que a Ariana começou a se reconstruir, não só como artista, e sim como pessoa. E aqui vale lembrar que acontecimentos como esse afetam uma pessoa por dentro e por fora. A aparência muda, a personalidade muda. E no caso da Ariana, isso teve um grande impacto na imagem dela nos anos seguintes. Do you mind? 2018 começa com a Ariana ainda carregando memórias do trauma que marcou o ano anterior, mas agora com uma vontade muito clara de renascer, e a aparência dela refletia isso, com tons mais claros no cabelo e nas roupas. A personalidade também mudou. A Ariana ficou muito mais introspectiva, mais cuidadosa com o que falava e mais carinhosa com os fãs. E mesmo ainda estando sobrecarregada emocionalmente, foi nesse ano que ela decidiu transformar toda essa dor em música, lançando Sweetener, um álbum que representava luz, cura e uma nova tentativa de seguir em frente. Mas 2018 também teve momentos difíceis. A morte do Mac Miller, por exemplo, foi um momento muito marcante para a Ariana. Eles já não estavam mais juntos, mas ainda assim, ele tinha sido uma parte importante da vida dela por muito tempo. No geral, 2018 foi um ano de reconstrução, agora já não mais no fundo do poço, mas sim o começo da subida. – 2019 chega, e chega quase como um alívio, um ano que puxa a Ariana para fora do clima pesado que ela vinha carregando nos anos anteriores, e logo no começo do ano, ela lança Thank You Next. Tanto a música, ou o próprio álbum, mostram uma Ariana muito mais segura e finalmente pronta para seguir em frente. E visualmente, ela continuava com seu estilo clássico, ainda com sua marca registrada, o famoso rabo de cavalo. Em 2020, por outro lado, as coisas mudaram um pouco, já que com a chegada da pandemia, o ritmo caiu, e a Ariana aproveitou disso para se afastar um pouco dos holofotes, vivendo mais para si mesma e entrando em um período de silêncio que ela não tinha há anos. Por um lado, isso foi bom para a carreira dela. Ela tirou um tempo para reorganizar a cabeça e preparar o terreno para a próxima etapa. De todas as eras da Ariana Grande, eu sinto que essa é a que mais vem chamando a atenção do público, já que a mudança foi tão brusca que acabou virando assunto no mundo inteiro. Mas calma, a gente vai ir por partes. Em 16 de novembro de 2021, Ariana foi oficialmente confirmada no filme Wicked para interpretar a personagem Glinda. We want you to be our Glinda the Good in the Wicked freaking I love her so much. I'm gonna take such good care of her. Thank you so much. E pra quem não sabe, Wicked basicamente é a história que acontece antes de O Mágico de Oz, ou seja, um prelúdio.
Wicked nasceu como um musical da Broadway em 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do teatro moderno. A história mostra a vida de duas jovens bruxas totalmente opostas. De um lado, Elphaba, a menina que nasceu verde, rejeitada e julgada desde sempre, mas com um poder absurdo. E do outro lado, Glinda, a bruxa perfeita, se assim podemos dizer, já que ela era popular, amada e a queridinha de todo mundo. It's good to see me, isn't it? Durante anos, os fãs pediram uma adaptação para os cinemas, mas só em 2021 foi anunciado oficialmente que Wicked viraria um filme, dividido em duas partes, uma parte lançada em 2024 e outra parte lançada em 2025. Depois do anúncio, em 2021, Ariana mergulhou completamente no universo do filme, e foi aí, durante as gravações, que o público começou a notar uma transformação muito diferente. E não somente da Ariana, mas também de Cynthia Erivo, atriz escolhida para interpretar a Elphaba. Além da aparência visualmente mais magra, que até onde se sabe isso não foi uma exigência oficial do papel, o que também chamou a atenção foi o comportamento, a maneira como a Ariana passou a se comportar em entrevistas, por exemplo. Which witch cried most on set? Ari? Ooh, no, ooh. Wait, it depends. I mean, both. Quase sempre com um tom infantil, muito diferente da imagem que o público estava acostumado. E a proximidade entre ela e Cynthia Erivo também virou assunto, já que em alguns momentos, Cynthia parecia assumir uma postura muito protetora, quase como se estivesse cuidando da Ariana. To grow and grow, even through this press tour. Something's bothering her. She's gonna fix something. I know. She's getting the fixing itch that Cynthia Erivo gets. Meio que uma espécie de segurança. E isso acabou levantando uma pergunta entre os fãs. Será que a Ariana mergulhou tanto no personagem que parte disso acabou transbordando para a vida real? Existe até uma teoria ligada a isso. Alguns até acreditam que ela poderia estar usando uma técnica de atuação, chamada Stella Adler, que, entre aspas, consiste em um ator levar o comportamento e os traços do personagem para a vida real. Essa pessoa que vemos atualmente não é a Ariana Grande, e sim a Glinda. Eu li uma matéria do New York Times que contou que ela estudou o método de Stella Adler para compor a personagem. Stella Adler foi uma grande atriz e professora de atuação dos Estados Unidos. E como que funciona o método dela? A técnica ensina que a partir do momento que você está interpretando o personagem, você deve esquecer todos os seus problemas, o mundo real, e criar uma realidade onde apenas o personagem, os problemas do personagem, os sentimentos do personagem existam ali. Ou seja, agir como um personagem a todo momento. Remember, work from the social situation of this play and not your own social situation. Truth of art is the truth of the situation in which you are, your own situation. Claro, não é nada confirmado, apenas uma teoria. Mas as teorias não pararam por aí, porque durante as gravações, não foi só a Ariana que apareceu extremamente magra. Outros membros do elenco também chamaram a atenção com a sua magreza extrema, o que fez muita gente relembrar um caso antigo de Hollywood. Gosto desta floresta. Ela é escura e arrepiante. Na versão clássica de 1939, diversos relatos falam sobre dietas extremas, uso de medicamentos e condições psicológicas pesadas impostas aos atores. A própria Judy Garland, protagonista do filme, teria sido submetida ao uso de diversos remédios para controlar o seu peso e até a sua energia. E um detalhe importante, na época, ela tinha apenas 16 anos. Isso era muito comum em Hollywood nos anos 30 e 40, já que a indústria moldava tudo, desde o corpo, o comportamento e até o humor dos atores. Porém, infelizmente, isso não é algo exclusivo somente daquela época, já que em muitos momentos da história de Hollywood, as pressões para ter um corpo magro e ideal foram tão altas que se tornaram quase a principal exigência para conseguir um papel importante. E voltando sobre o Mágico de Oz, com o tempo, isso criou a ideia de que aquele universo sempre carregou um lado obscuro por trás da fantasia, algo amaldiçoado, já que além desse caso da Judy Garland, tiveram diversos outros casos de abuso contra os atores. Maquiagem tóxica, queimaduras, substâncias cancerígenas, agressão e assédio. Essa é só uma prévia do que aconteceu nos bastidores de O Mágico de Oz de 1939. E aí, quando a gente vê o que está acontecendo agora, fica quase impossível não pensar. Será que a Ariana está apenas seguindo o papel de personagem? Ou será que vai além de tudo isso? É claro que eu não sei, mas eu acho que ainda vai escurecer mais antes de clarear. Cara, esse vídeo aqui deu um trabalho, hein? Mas ó, comenta aí embaixo, o que você acha? Você concorda com as coisas que eu falei aqui? Ou você acha que tem algo a mais por trás disso tudo? Algo sombrio, talvez? Ah, e comenta aí embaixo também que tipo de assunto vocês querem ver aqui, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Alice e você está no País das Maravilhas.
Calma aí. É brincadeira. Pra quem não me conhece, eu sou o Vone e você acabou de assistir um vídeo no Sobre Pop.